O que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos dias marca um ponto de virada na segurança pública do Brasil. Mais de 2.500 policiais subiram os morros com o objetivo declarado de desmantelar organizações criminosas que há anos controlavam territórios inteiros. Se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal Inteligência Desperta. Isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra que ainda existe gente que quer entender o que está realmente acontecendo por trás das manchetes. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não despertou, que precisa enxergar além do que dizem na televisão. E me diga aqui nos comentários, você acredita que essas medidas são realmente para proteger o povo ou para controlá-lo? O futuro já começou. Assim seguimos. O que se viu, porém, foi uma verdadeira operação de guerra urbana. Helicópteros sobrevoando favelas blindados, avançando pelas vielas, e um confronto que deixou mais de 100 mortos, dezenas de feridos, e uma cidade inteira em estado de choque. O saldo oficial fala em 4 policiais mortos e 117 criminosos abatidos, além de centenas de prisões. O governo comemorou a operação como um sucesso, enquanto parte da população aplaudiu de pé, enxergando na ação uma resposta muito esperada ao domínio do crime. Mas o que poucos perceberam é que por trás desse espetáculo de força está sendo construída uma nova arquitetura de poder, onde o controle se disfarça de segurança. Logo após a operação, uma notícia surpreendente começou a circular. O presidente Donald Trump teria oferecido apoio direto ao governador do Rio de Janeiro, prometendo cooperação em inteligência e fornecimento de armamentos para o combate ao que chamaram de terrorismo urbano. Essa expressão, terrorismo, é fundamental para entender o que está acontecendo. Quando um governo passa a usar o termo terrorismo para descrever o crime comum, o que está realmente mudando é o enquadramento jurídico e a legitimidade do uso da força. Porque quando algo é classificado como terrorismo, o Estado passa a ter carta branca para agir sem os mesmos limites legais, sem a mesma transparência e com poderes muito maiores de vigilância e repressão. A história mostra que, uma vez abertas essas portas, raramente elas se fecham. A maioria da população aprovou as medidas e as ações do governo, movida pela sensação de segurança e pela necessidade de uma resposta. Mas é justamente nesse ponto que mora o perigo. Porque quando o medo é grande o bastante, o povo aceita qualquer coisa em nome da proteção. E é nesse momento que os sistemas de vigilância e controle são implementados, e quase nunca removidos. A promessa de segurança sempre foi a ferramenta mais poderosa para justificar o avanço do controle estatal. No passado vimos isso acontecer nos Estados Unidos, após o 11 de setembro de 2001, quando o governo americano aprovou o chamado Patriot Act, um pacote de leis que deu ao Estado o poder de monitorar ligações, e-mails, movimentações financeiras e até conversas privadas de seus próprios cidadãos. Tudo em nome da segurança. E o resultado foi a criação de uma sociedade permanentemente vigiada, onde a privacidade deixou de ser um direito e passou a ser um privilégio. Agora o Brasil começa a trilhar um caminho semelhante. O governo anuncia medidas que parecem inofensivas e até necessárias: bloqueadores de sinal em comunidades dominadas por facções, uso de drones para sobrevoar áreas de risco, instalação de sistemas de reconhecimento facial em vias públicas, monitoramento de redes sociais e comunicações, criação de centros de comando e controle capazes de processar milhões de dados por segundo. Esses centros integram imagens, vídeos, localizações e comunicações em tempo real, emitindo alertas automáticos para as forças de segurança. Como se não bastasse, novas tecnologias de inteligência artificial estão sendo introduzidas para prever crimes antes que aconteçam, através da análise de padrões e comportamentos, algo chamado de análise preditiva. O problema é que, na prática, essas ferramentas não apenas prevêem crimes, elas também identificam pessoas, rastreiam hábitos e constroem perfis comportamentais completos de qualquer cidadão, mesmo daqueles que não cometeram delito algum. A promessa é simples: segurança total, mas a realidade é outra. Todo esse aparato pode facilmente ser redirecionado contra a própria população. E o histórico é claro. Leis e tecnologias criadas para combater o crime, quase sempre, acabam sendo usadas para silenciar vozes, vigiar opositores e controlar o comportamento coletivo. Hoje, o alvo é o bandido. Amanhã, pode ser o cidadão que protesta, o jornalista que denuncia, ou o simples usuário que publica algo que o sistema não aprova. O Brasil está prestes a adotar medidas que o colocarão no mesmo patamar dos países mais vigiados do mundo, com sistemas automatizados de reconhecimento facial,
sensores de movimento, drones autônomos e softwares que cruzam dados de mobilidade urbana com imagens de câmeras públicas, as cidades estão se tornando laboratórios vivos de vigilância. Outro ponto preocupante é o avanço das investigações financeiras automatizadas. O governo pretende cruzar dados bancários, fiscais e de movimentação digital para identificar possíveis conexões com o crime. Mas o mesmo sistema que rastreia o dinheiro do tráfico pode, facilmente, monitorar as transações de qualquer cidadão. Da mesma forma, o monitoramento das redes sociais, inicialmente proposto para detectar comunicações entre criminosos, pode se expandir para mapear comportamentos políticos, opiniões e tendências de grupos sociais. E quando se mistura a inteligência artificial com o poder político, o resultado é previsível: uma vigilância absoluta. Para muitos, tudo isso soa exagerado, até conspiratório. Mas a história recente prova o contrário. Nos Estados Unidos, as leis antiterrorismo criadas em 2001, FORRAN, e usadas em 2021, contra manifestantes americanos acusados de invadir o Capitólio. As mesmas normas que deveriam proteger a nação foram usadas para punir os próprios cidadãos. É assim que o poder funciona. Ele nunca se contenta em proteger. Ele sempre busca expandir seus limites. E no Brasil, onde a instabilidade política e o medo são permanentes, a chance de essas tecnologias se tornarem ferramentas de controle civil é enorme. O discurso da guerra ao crime é perfeito porque é emocional, é urgente e parece justo. Ninguém quer viver com medo, e o governo sabe disso. Por isso, o medo é usado como ferramenta de engenharia social. Ele faz com que as pessoas abram mão da liberdade voluntariamente, acreditando que estão ganhando proteção. Mas o preço da segurança absoluta é a liberdade absoluta perdida. Quando o Estado pode vigiar tudo, prever tudo e controlar tudo, o cidadão deixa de ser livre e passa a ser monitorado 24 horas por dia. O conceito de privacidade desaparece, substituído por uma vigilância invisível, constante e cada vez mais precisa. As tragédias e as guerras sempre serviram como justificativa para o aumento do controle. E essa operação no Rio de Janeiro pode ser o gatilho para uma nova fase. Agora fala-se em criação de um consórcio da paz, unindo forças estaduais e federais em um grande sistema de informações compartilhadas. Aparenta ser algo positivo, mas na prática significa a centralização total dos dados de segurança, comunicações e movimentação financeira em uma única estrutura estatal. A partir daí, tudo passa a ser rastreável. Veículos, transações, rostos, vozes e até padrões de deslocamento. O sonho de qualquer governo autoritário começa exatamente assim, com a promessa de proteger o povo. E é por isso que a pergunta que fica é: será que todas essas medidas realmente vão acabar com o crime? A resposta, olhando para a história, é não. O crime não desaparece, ele apenas muda de forma. O que realmente cresce é o controle sobre a sociedade. E quem acredita que tudo isso é apenas uma coincidência, ainda não entendeu como o sistema funciona. Cristo já disse: o mundo jaz no maligno. O poder que domina esse mundo não tem interesse na liberdade, mas no controle. As pessoas de bem, os que desejam a verdade, são sempre tratados como ameaça. E a cada nova crise, a cada novo evento de medo coletivo, surge uma nova oportunidade para apertar ainda mais o cerco. O mais perigoso de tudo é que isso está sendo feito com o consentimento da própria população. As pessoas estão cansadas da violência, desesperadas por segurança e dispostas a aceitar qualquer coisa que prometa resolver o problema. Mas o que elas não percebem é que o preço será cobrado depois, e será a liberdade. O controle começa com o crime, mas nunca termina nele. Quando o Estado ganha poder demais, a linha entre proteção e dominação desaparece. E o que começa como proteção contra os bandidos, termina como vigilância sobre os cidadãos de bem. O que estamos vendo é o mesmo roteiro sendo repetido, com novos atores e novas tecnologias. E o desfecho, se ninguém despertar, será o mesmo: um povo vigiado, controlado e submisso. O despertar já começou. Vocês estão preparados?